Olá telespectadores, tudo bem? Voltamos aqui de volta para mais um vídeo. Dessa vez é o resumo do Grand Prix de Singapura, que foi realizado ontem. É a 15ª, se não me engano, etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 2018. E essa aqui é uma pista de rua com muitas curvas, por isso todo mundo estava pensando que a briga principal pela liderança da corrida ia ser entre a Ferrari e as Red Bulls. Só que acabou que o Hamilton surpreendeu, a Mercedes surpreendeu, e ele conseguiu setar a pole position no sábado, seguido do Max Verstappen e do Vettel. Então vamos agora para o domingo. Na largada não teve muitas confusões ou brigas entre os ponteiros. A principal coisa que aconteceu foi que o Ocon foi tocado pelo Pérez ali, não sei se teve alguma culpa ao piloto mexicano. Os comissários da prova decidiram não dar nenhuma penalização para nenhum dos dois pilotos, só que o fato é que a batida chamou um carro madrinha. Logo depois desse incidente, o Vettel estava tentando capturar a segunda posição do Max Verstappen. Ele estava articulando uma ultrapassagem naquela segunda retona do circuito, a Raffles Boulevard, e ele conseguiu fazer isso justo no tempo, porque logo depois teve aquela indicação lá de safety car. Então, obviamente, quando tem isso, os pilotos, a partir daquele momento, não podem mais ultrapassar. Só que ele conseguiu ali alguns segundos antes deles acionarem o safety car. E ele ficou algumas voltas ali na pista, só que quando os comissários limparam o acidente, obviamente, nós tivemos a relargada. Logo na volta 15, bem cedo na corrida, o Vettel fez a sua primeira parada, só que provavelmente esse foi o maior erro da Ferrari nessa etapa. Porque ao invés deles colocarem os pneus macios para tentar chegar até o fim, eles colocaram os ultra macios. Só que o problema é que ele estava andando de hippers, colocou os ultras, então ia se desgastar e no final ele teria que fazer uma outra parada para ser competitivo, né? Se é que ainda fosse seguro andar com os pneumáticos tão gastos para eles não explodirem, lógico. Inclusive, 3 voltas depois, o Verstappen também parou no box, só que ele colocou os pneumáticos macios, assim ele teve um conforto muito maior lá no fim da corrida, ele não precisou se preocupar em parar mais uma vez. O Hamilton fez essa mesma estratégia. Mas vocês lembram que o Vettel estava na frente do Verstappen antes dessa fase de pit stop, só que quando ele voltou para a pista, ele pegou tráfego, ficou atrás ali do Pérez, e aí acabou que o Verstappen, como tinha feito uma volta livre ali, voltou a alguns centímetros na frente do Vettel e ele conseguiu recuperar a segunda posição do alemão. Um pouco mais à frente na corrida nós tivemos uma outra briga interessante, só que dessa vez lá no fim do grid, porque o Pérez estava atrás do Sirotkin, acho que ele fez até um pit stop para estar tão atrás assim. E aí o que aconteceu foi que ele não estava conseguindo ultrapassar a Williams, porque sabe desse efeito aí do ar sujo, né? Então hoje em dia é muito difícil ultrapassar mesmo o carro mais lento do grid. Então o Pérez acabou que ficou muito tempo atrás do russo e ele estava já muito estressado com aquela situação lá, porque tantas voltas assim, né, sabendo que ele tem um carro muito mais rápido. Aí ele começou a inventar um negócio, não, que o Sirotkin não deixava ele passar, alguma coisa. Acho que ele queria realmente que desse uma bandeira azul para ele, né? Só que na verdade estava brigando por posição, então o Sirotkin só tinha a corrida dele a fazer. E depois de muitas e muitas voltas, o Pérez finalmente conseguiu colocar de lado no piloto da Williams. Ele ia fazer a ultrapassagem, estava já no último setor, naquela seção do estádio, só que ali o Sirotkin estava conseguindo se manter ao lado dele, ele chegou assim para a esquerda, não chega para lá nele, que eles acabaram batendo em frente a toda a galera, né, naquele estádio flutuante. Saiu um pedaço de carro, inclusive o pneumático traseiro dele furou. Eu acho que com o Sirotkin não aconteceu nada, só que ele teve que parar nos boxes. Mas que situação para o mexicano. Óbvio que ele estava errado, né, porque ele jogou totalmente o carro em cima do seu adversário, só que ele realmente devia estar muito bravo com aquela situação. Na volta 38 nós tivemos mais confusões com o Sirotkin, só que dessa vez o seu adversário era o Grosjean. E o que acontece é que eles estavam numa briga normal, só que o Hamilton estava chegando atrás para dar uma volta, ou não sei quantas voltas de retardatário que ele ia dar. Na primeira reta do circuito era suposto que o Grosjean abrisse espaço para o Hamilton passar, obviamente. Só que não foi isso que ele fez. Ele abriu o DRS e foi tentar fazer a manobra para cima do Sergei Sirotkin. Para mim, essa foi a atitude mais idiota que ele fez na sua carreira.
não deixar passar um cara que estava atrás. E não foi só naquela reta, além dele ter tentado ultrapassar o Sirotkin, não conseguiu. Na curva seguinte ele praticamente parou o carro no meio da pista e obrigou que o Hamilton também parasse o carro. E depois que passou o Sirotkin, ele continuou segurando o Hamilton, mesmo já estando na frente do russo. Então só depois de muito tempo que o francês deixou o Hamilton passar. Isso prejudicou a corrida tanto do Verstappen como do Hamilton também, principalmente do Hamilton, porque o Verstappen já estava uns 6 ou 7 segundos atrás do piloto da Mercedes, e com essa situação ele se acercou, ele quase que conseguiu ultrapassar o Hamilton. Imagina se isso acontece. No fim das contas, o piloto da Haas levou uma penalização de somente 5 segundos. Para mim, de maneira alguma isso era adequado. Eu acho que os comissários deviam inclusive desclassificar o Grosjean, porque uma atitude dessa não faz o mínimo sentido. E eu acho que não é só nessa situação que eles erram, em outras ocasiões também penalizações que eles aplicaram, para mim, totalmente erradas. Então eu acho que eles deviam rever o seu trabalho aí, os comissários, porque tipo, hoje em dia um cara bate no outro, tira da corrida, e só ganha uma passagem pelos boxes. Aí vai lá, se é um carro de ponta, troca o bico e aí vai, ultrapassa todo mundo, chega em segundo. Pô, aí não dá. Pra mim devia ter umas penalizações mais rigorosas, desclassificação, drive-thru, stop and go, qualquer coisa. Depois disso não muita coisa interessante aconteceu na corrida, e na volta 61 o Lewis Hamilton cruzou a linha de chegada para ganhar o Grande Prêmio de Singapura de 2018. Um fim de semana soberano, ninguém esperava isso, né? Mas ele acabou conseguindo fazer a pole position e também ganhar a corrida. Só que uma curiosidade, adivinha quem fez a volta mais rápida? A pessoa mais improvável, eu acho. O Kevin Magnussen da Haas, ou seja, foi a primeira volta rápida da Haas na sua história. Então é dessa maneira improvável que nós terminamos o Grande Prêmio de Singapura. Os 10 primeiros colocados foram Hamilton, Verstappen, Vettel, Bottas, Raikkonen, Ricciardo, Alonso, Sainz, Leclerc e o Nico Hülkenberg, fechando o top 10. O próximo Grande Prêmio do campeonato é o da Rússia, e ele vai ser realizado daqui a 2 semanas, exatamente, na semana que vem não. Vai ser os dias 28, 29 e 30 de setembro, e no dia 1 nós estaremos aqui de volta com mais um resumo da Fórmula 1. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, deixe seu gostei e também se inscreva no nosso canal. Então é isso daí, até a próxima!